Olha, os carros elétricos já são uma realidade, né? Estão por toda parte. Mas com eles vem uma questão nova e bem importante. E a segurança na hora de carregar em casa? Especialmente em garagens de prédio, tudo fechadinho. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como o Brasil está montando uma resposta para esse desafio, olhando direto para as normas e para os relatórios técnicos. Vamos lá! Para começar, vamos direto ao ponto. Qual é o risco de verdade? O perigo não está na eletricidade em si, mas na química das baterias de íon de lítio e no que acontece com elas se alguma coisa der errado. E para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, essa analogia aqui é perfeita, pensa só nisso. É uma imagem forte, mas que captura exatamente a intensidade e o calor absurdo que um incêndio numa bateria dessas pode gerar. Não é um fogo qualquer. E aqui está o número por trás daquela analogia. Não é exagero. Num evento chamado fuga térmica, a bateria pode chegar a 1000 graus Celsius. E o pior, em segundos. Esse número mostra a energia gigantesca que está ali dentro e o tamanho do desafio para a segurança. Então, o ponto-chave é o seguinte: por que a garagem é um ambiente tão crítico? Porque é um espaço confinado, fechado, todo aquele calor de 1000 graus fica preso ali, não tem para onde ir. Isso eleva a temperatura do lugar a um nível perigosíssimo, colocando em risco não só o carro, mas a estrutura do prédio inteiro e, claro, a vida de quem está lá. Ok, o risco em potencial é bem assustador, a gente já entendeu. Mas qual a chance real disso acontecer? Vamos sair um pouco da teoria e olhar para os dados, para os eventos que já aconteceram de verdade, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Aqui no Brasil, a gente já teve casos que acenderam um alerta, como um incêndio em Araruama, no Rio, que aconteceu justamente durante uma recarga em casa. E olhando para o mundo, a gente vê que isso acontece com várias marcas e modelos. Geralmente, o problema está ligado a falhas no sistema de recarga ou nas próprias baterias. Isso tudo mostra que, mesmo não sendo algo comum, o risco é real e precisa de muita atenção. E aqui a gente chega num ponto que é, assim, fundamental para entender essa história toda: a diferença entre probabilidade e impacto. Pelas estatísticas, um carro elétrico tem menos chance de pegar fogo que um carro a combustão. Ponto. Só que, quando ele pega fogo, o incêndio é muito mais violento e bem mais difícil de apagar. Ou seja, o impacto é gigantesco. É exatamente por isso que os especialistas e legisladores estão tão mobilizados. Diante desse cenário, a pergunta é: como é que a gente garante uma transição segura para os carros elétricos? Bom, a resposta está sendo construída em 3 níveis diferentes que se completam, criando uma espécie de escudo de proteção. Essas 3 camadas aqui formam uma espinha dorsal da estratégia brasileira. A primeira foca na instalação elétrica, na fonte do problema. A segunda pensa na preparação das cidades. E a terceira, na resposta à emergência, caso o pior aconteça. Vamos ver como cada uma delas funciona na prática. A NBR 17019 é o alicerce de tudo. Ela cuida da parte elétrica para evitar que a falha aconteça. Basicamente, ela diz que cada ponto de recarga precisa ter um circuito só para ele, sem gambiarra. E mais, tem que ter o dispositivo DR, que protege contra choques elétricos, e o DPS, que segura os picos de energia que vêm da rua. É a nossa primeira linha de defesa para uma recarga segura. A segunda camada já leva a proteção para um nível maior, o da cidade. Essa lei do Rio de Janeiro é um ótimo exemplo. Ao obrigar que estacionamentos novos com mais de 20 vagas já tenham pontos de recarga, ela garante que a infraestrutura da cidade cresça junto com a frota de um jeito pensado e, principalmente, seguro. E se, apesar de tudo, um incêndio começar? Aí é que entra a terceira camada, a diretriz SAVE. Ela foi pensada para unificar as regras para os corpos de bombeiros do país inteiro, o que vai ser um marco. A diretriz vai dizer exatamente o que uma garagem precisa ter para lidar com esse tipo de fogo: detectores, sprinklers, um sistema para tirar a fumaça e, o mais importante, uma estrutura que aguente o fogo por pelo menos 2 horas. É a proteção final. Pois bem, depois de analisar o tamanho do risco e de conhecer essas 3 camadas de proteção que estão sendo implementadas, a gente chega na pergunta fundamental, a que motivou toda essa nossa análise de hoje. Com tudo isso que a gente viu, desde o risco da super churrasqueira na garagem até a criação de normas e leis bem específicas, será que já dá para responder essa pergunta?
A resposta, com base em toda essa documentação técnica, é um claro sim. O risco existe, não dá para negar, mas ele é totalmente gerenciável. Essas normas todas não são barreiras, pelo contrário, são as pontes que estão sendo construídas para a gente fazer essa transição de forma segura e responsável. A chave é essa: tecnologia, regras e profissionais qualificados trabalhando juntos. A criação desse escudo regulatório em 3 camadas mostra que o país está se mexendo e na direção certa, está sendo proativo. Então, a questão que fica não é mais se é seguro, mas sim como a gente vai continuar adaptando e melhorando essa estrutura toda à medida que a frota de elétricos cresce sem parar. O caminho está sendo traçado e parece que com uma base bem sólida.